Boa noite, Boa noite. Santos. É um prazer tê-lo aqui, viu? E Prazer é todo meu, doutor. posso adiantar para o pessoal que é uma história de vida aí de uma guerreira, não é muito diferente de muitos que eu trago aqui, então tem muito a acrescentar a gente. Então, eu quero que você fale um pouquinho de você, sua história de vida, sua formação, pode, não precisa esconder nada, pode falar. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? Fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz mesmo. E, bom, minha apresentação é o seguinte: eu sou hoje, né, fisioterapeuta pélvica, mas eu venho de uma história mais longa. Eu me formei na Uni Evangélica, né, de Anápolis, mas após um longo período sem estudar, né? Porque há mais de 25 anos eu tinha me formado em letras. E por motivo de ficar cuidando dos filhos e mudando de cidade em cidade por conta do trabalho do meu marido, eu não me profissionalizei como professora de língua portuguesa e literatura, né? E com isso, fui criar meus filhos e fazer outras coisas que não estavam relacionadas a estudos. Quando os meus três filhos ficaram para estudar em Minas Gerais, eu fiquei assim naquela sensação de um ninho vazio e meu marido me incentivou bastante. Partiu dele esse incentivo grande, né? Até eu fiquei torcendo para não realizar aquilo, porque eu estava num comodismo, numa ociosidade tremenda, né? E então ele falou: Nice, vai estudar, você tem que estudar, você tá nova e você viveu só por mim e pelos filhos, né? E você ainda pode muito bem se profissionalizar. Aí eu achei aquilo difícil, eu pensei assim: não, eu não vou fazer vestibular parado do jeito que eu tô, não vou de jeito nenhum. E ele falou: não, você não precisa fazer vestibular, você já tem uma formação. Até nisso eu não sabia, né? E ele disse: você entra como portadora de diploma. E os meus filhos foram todos fazer faculdade federal. E ele falou para mim: não, para você eu vou pagar um curso particular. E nisso nós fomos, né? Eu me engracei com aquilo, até torcia por um ponto assim de não dar certo. Isso não vai dar certo, né? Mas de repente eu estava sentada dentro de uma universidade no Tocantins, né? Na Unirg, começou lá, porque eu estava morando no Tocantins. No início, meu corpo doía, porque eu não estava acostumada com aquela vida e eu tinha que viajar todos os dias, cerca de uns 180 quilômetros de ida e volta, todos os dias, né? E uma semana foi crucial para mim. Mas depois dessa uma semana, em contato com a turma assim, me abraçou com muito carinho, não me colocou de mãe da turma, isso foi um ponto muito positivo. Eu que senti assim, muito jovem com eles, entende? E aí se foi. Mas comecei, fui até quase a metade do curso nessa universidade. Depois eu tive outro ponto de mudança, que eu fui mais para longe dessa faculdade. Foi um ano muito difícil, que eu estava em Araguaína e estava em Gurupi. Foi muito tenso, eu tinha que passar a semana fora de casa e voltava todo final de semana. Então, foi muito, muito difícil. Mas depois desse um ano, eu vim morar em Umas, pertinho de Goiânia. Continuei na estrada, porque eu concluí o curso já fazendo na Uni Evangélica em Anápolis, né? Que é uma faculdade que eu tenho muito, muito carinho, muito amor. Então, mas durante todo esse processo de estudar e tal, minha vida se transformou completamente. A minha visão de enxergar as coisas, me conhecer foi a principal coisa para mim, né? Na metade do curso, já em Anápolis, eu estava fazendo. Eu ia entrar para uma disciplina chamada Saúde da Mulher, até então não conhecia.
E nessa disciplina eu descobri que, aliás, antes de descobrir, eu tive um episódio de incontinência urinária durante a aula. Eu dei um espirro e escapou um xixi. Aquilo acabou com a minha vida. Porque eu pensei, o que eu estou fazendo dentro da sala de aula? Eu já estou velha, eu já estou perdendo urina, né? Então eu senti assim, totalmente fora da casinha e fiquei triste, mas não contei para ninguém. Mas logo, eu fazendo essa disciplina, foi assim, não sei, foi questão de mudança de semestre. Eu descobri que a incontinência urinária tinha recurso e silenciosamente eu comecei a me tratar somente com exercícios do assoalho pélvico, porque a minha incontinência era de esforço. Então, eu apaixonei. Eu pensei, gente, isso aqui é de Deus. A fisioterapia pélvica. E meu marido queria que eu fizesse estética para ganhar dinheiro. Aí eu falei para ele, falei, amor, mas eu gosto tanto da fisioterapia pélvica. Eu fui só canalizando. Eu fui cada dia mais me conhecendo, me cuidando, né? E durante isso, eu descobri mais outros problemas. Eu acho que até não tinha falado com você. Eu descobri que durante os 2 partos normais que eu tive uma lesão, né, no reto. E também eu tinha um probleminha com as episiotomias. Dos 2 partos normais, eu tive episiotomias. Então, eu estava assim, com um leque de problemas, de disfunções, né? E eu comecei a trabalhar em cima disso. E fui estudar, e quando eu terminei a graduação, eu falei para ele, falei, olha, é isso que eu quero. Não quero mais nada, eu só quero a saúde da mulher. E conversando com a mestra que me deu, que deu a aula no estágio para mim, ela falou, olha, Eunice, termine o curso e faça um curso de aperfeiçoamento com a Elza Baracho, que é a nossa musa da fisioterapia pélvica, né? Então, aí eu fui, terminei, concluí o curso, já peguei o avião, já fui para Belo Horizonte. Marquei o curso, foi assim, casadinho, né? Terminando o curso, já tinha o curso dela, eu fiquei lá, fiz o curso da Elza Baracho, amei. Então, cada dia mais eu me apaixonava pela área. Depois do curso, eu já pensei assim, eu posso montar uma sala, eu vou montar uma sala no consultório e vou começar. Então, eu fui muito assim, raçuda, né? Sem experiência, porém estudando muito. Eu me dedicava muito tempo estudando e vendo muita coisa que eu me auxiliasse, né? E depois disso, eu já me inscrevi na especialização, né? Em Goiânia, pela Inspirar. E depois disso, eu fui só me aprimorando, mudei novamente de cidade e hoje eu estou aqui já há 2 anos com consultório aqui em Iporá, Goiás, né? E só tem eu aqui de fisioterapeuta pélvica. Pronto. Essa é a minha história. Você virou doutora com quantos anos? Doutora tem uns 4 anos só. Muito pouco, né? Nada. Isso aí mostra para as pessoas que nunca é tarde para, né, correr, Exatamente. realizar sonhos. Enquanto tiver movimento, enquanto o coração bater, tem possibilidades, né, Tem Nilson? possibilidade. Exatamente. Maravilha. Sua história realmente motiva a gente. Vamos entrar nos temas agora que a gente escolheu. Sim, e eu ainda quero falar que eu já tenho 50 anos. Fiz 50 anos esse ano. Pronto. E não tenho continência urinária mais. Está tudo liberado. Então você tinha conflitos de interesse. Exatamente. Mas maravilhoso, é isso aí. Então, assim, pode explicar como se estivesse explicando para um leigo ou para o seu paciente, porque a gente tem telespectadores aqui que sabem muita coisa, mas tem gente que está começando a conhecer essa questão da saúde intestinal. O que seria terapia comportamental para constipação? O que você me conta disso? Então, voltando só um pouquinho, antes de falar da comportamental, a gente precisa entender um pouquinho sobre o nosso intestino, né?
E o intestino da gente começa, eu falo que ele começa pela boca. Eu acho que já ouviu mais ou menos você também falar que tudo começa pela boca, né? Então, tudo que aquilo que a gente ingere, né, de alimento, de líquidos, forma o bolo fecal, tem o processo da digestão, vai para o intestino, né, de uma forma bem sucinta, que vou falar. E no intestino nós temos todo aquele processo de peristaltismo, né? O movimento de estar levando, enquanto faz o peristaltismo, ocorre a absorção dos líquidos, dos nutrientes, dos sais minerais, enfim, de tudo que aquilo que o corpo precisa, e o resto que não precisa vai levando, vai se formando fezes, né? No final desse intestino, nós temos o reto, que não é reto. E no finalzinho desse reto, nós temos a ampola. Então, a ampola é um lugarzinho que temos as terminações nervosas, né, ali, os neurotransmissores. Então, quando aquele bolo fecal chega nessa ampola, dá-se um aviso para o cérebro que tem que fazer uma evacuação. Ou, aliás, antes disso, é na ampola que eu vou saber, meu cérebro vai detectar isso, se o que está encostando lá na ampola é um flatus, que é um pum, ou se é umas fezes sólidas, se são fezes líquidas, o que será que vai sair dali naquele reto? Então, essa mensagem vem para o cérebro e o cérebro, né, faz com que a gente se comporte a partir daí conforme o conteúdo que está lá. Porém, nesse lugar, a gente não pode deixar que essas fezes fiquem ali por muito tempo. Esse estímulo, essa conexão, esse aviso prévio, ele demora cerca de 4 a 5 minutos ali que você... É ideal, né? Que permaneça até você conseguir achar um banheiro, né? E se posicionar para fazer a sua evacuação. Então, isso aí é o ideal que todo mundo deve fazer, né? Outra coisa também que eu quero falar é que o nosso organismo, quando ele está normalmente funcional, esse intestino está normalmente funcionando, a gente precisa fazer com que evacuamos uma vez por dia. Aí as pacientes que estão me ouvindo falam assim, poxa vida, mas eu demoro uma semana. Então, isso já tem que pôr uma lanterninha, né? Avisando aí que está fora da normalidade. Então, evacuar uma vez por dia é o ideal e é normal 3 vezes por semana. Fora desse padrão, já entra para um quadro de anormalidade. Essas fezes, quando ficam muito tempo lá na ampola ali, a mais, por exemplo, um dia, deu o estímulo, você não foi fazer sua evacuação, enquanto está ali naquele lugar, ela vai fazendo essa absorção, vai tirando todo o líquido, e aquilo vai se empedrando, vai ficando duro, as fezes vão ficando forma de rolha, que é chamado ficaloma, né? Isso é prejudicial. Por quê? Porque o intestino continua com o seu movimento peristáltico jogando mais tudo que você come. Então, tudo que está lá para cima vai descendo, né? E isso vai impactando e o intestino também vai ficando mais vagaroso. Por quê? Porque se não sai, ele pensa assim, poxa, não posso mandar mais coisa rápido lá, porque não vai sair, então vamos diminuir o movimento aqui. Começa a desenvolver o intestino preguiçoso, né? Diminui essa motilidade, diminui todo esse processo e a evacuação vai ficando cada vez mais impossível e mais sofrida. Bom, e tem cura para isso? Tem, porque a constipação, ela não é uma doença, né, doutor? Ela é um sintoma. Sendo sintoma, é mais fácil de se cuidar. E eu penso dessa forma. Se fosse uma doença, fica mais complicado. Mas é um sintoma. E o sintoma a gente pode agir mais facilmente, né?
Então, depois que forma esse processo de fezes duras, difícil, né? É que começa a chamada constipação intestinal. Então, essa constipação intestinal, ela é caracterizada por vários fatores, não só pela dificuldade de evacuar, mas ela é caracterizada também por, tipo, deixa eu botar aqui só para lembrar. Então, quando as fezes elas estão muito duras, né? De formas, as minhas pacientes falam assim, é bolinhas de cabrito, né? Cocô de cabrito, chamados síbalos, né? Quando você tem que fazer um esforço muito grande para botar essas fezes para fora, é considerado também. Quando você tem uma sensação de... Até você conseguiu fazer a evacuação, mas você levanta do vaso e sente ainda que parece que ficou algo para trás. Isso também é caracterizado constipação intestinal. A sensação de obstrução, né? Sentir que tem alguma coisa bloqueando ali aquele canal ano-retal. E quando você também utiliza as manobras digitais, você usa as mãos ali no assoalho pélvico, ali entre o períneo, né? Essa manobra é considerada também uma indicação que você é constipado, que você tem que ajudar com as mãos para espremer ou para como se firmasse o seu ânus ali para poder sair essas fezes, né? E também, se você não evacua, aliás, você só evacua menos de 3 vezes por semana, se evacuou 1 ou 2 vezes por semana, já é considerado também constipado. Voltando agora que eu vou lá na sua pergunta. Né? Resumo excelente, que é uma coisa que eu falo muito para o pessoal, que você falou também, que o reto é um órgão sensitivo, então a gente tem que cuidar bem dele para que as coisas funcionem de forma correta, né? Sim. E o fato dele ser sensitivo, a partir do momento que você fica bloqueando, inibindo essa sensibilidade, o cérebro, nosso corpo, ele é inteligente, ele vai ficando lento. Ele, tipo assim, não adianta avisar para ela que ela tem que fazer cocô, ela não vai mesmo, né? Basicamente, ele entende dessa forma. Então, tudo vai ficando complicado e vagaroso, né? Maravilha. Então, curiosidade minha mesmo, porque sim, a gente faz essa nossa pré-live, né, justamente para eu ver o que o meu convidado pode acrescentar mais. E você tem alguns termos aqui que, por isso que eu falei, explicar como se estivesse explicando para um leigo mesmo. Então, o que seria essa terapia comportamental para constipação? Isso. Então, os meus 5 minutos para o seu intestino, me conta. Isso mesmo, eu uso os seus 5 minutos. Veja bem, então, quando a mulher ela chega no consultório e às vezes ela até vem, doutor, com a queixa de incontinência urinária. Muitas delas chegam para mim, senta e eu pergunto qual que é a queixa principal dela. Eu estou perdendo xixi, eu faço isso, eu perco xixi, e começa a dizer sobre a questão urinária. Mas durante a minha avaliação, eu sempre abordo os 3 compartimentos. Deve-se fazer isso. Eu não posso pensar só na questão urinária e nem só na ginecológica. Eu também tenho que pensar na questão proctológica ali, anal, né? Eunice, então, deve acontecer muito também porque a constipação é tão comum na mulher que às vezes não fala com outra mulher e aquilo ali para ela é o normal dela, na cabeça dela é o normal, mas na verdade não está normal, né? Era assim comigo. Eu achava que ser constipada fazia parte da minha vida, né? Eu não tinha o conhecimento de que meu intestino tinha que funcionar, ser funcional diariamente, né? Então, quando elas chegam com essa queixa, e quando eu chego nas perguntinhas lá, quantas vezes você faz cocô por dia? Como é o seu cocô? Eu mostro a escala de Bristol.
E aí eu aponto para ela e ela fala, olha, meu cocô sempre é esse aqui, é o 1, é o 2, aí já é o indicativo imediato, né? Então, essa questão, quando elas chegam e a gente vai conversando, eu não deixo de lado a incontinência, a queixa principal. Porém, eu coloco junto do tratamento, explico para ela direitinho todas as questões, como é o funcionamento tanto urinário quanto do intestino, para que ela veja a necessidade de se tratar também na questão da incontinência, ou da incontinência e também da constipação. Existem as incontinências, né? É porque está tudo interligado e o nervo que, né, Exatamente. é o O mesmo. mesmo nervo, Isso aí é uma exatamente. coisa que fala muito pra gente, que vai para o mesmo disjuntor. E se esse disjuntor está desarmado por conta de um, vai piorar o outro também. Então é muito lindo isso, né? Então, é muito interligado. Não tem. E se está funcionando um bem, vai tudo bem. Mas se um desses compartimentos não está legal, compromete o outro. Tanto que as pessoas que têm constipação intestinal, elas acabam tendo dor na relação sexual. Ela tem uma disfunção sexual por conta da constipação, né? Inclusive, aí eu vou entrar agora na terapia comportamental, né? Então, eu sempre coloco para elas todas as questões, todas as meses, explico desde a anatomia, como que funciona, e eu entro, explico por que que ela chegou a esse ponto, pela história dela, eu vou, olha, por isso, a gente vai juntando, né, as coisas. E deixa eu só colocar aqui para eu não esquecer nada. Então, na terapia comportamental, que faz toda a diferença, e é o início. Eu não começo propondo outro tratamento a não ser comportamental primeiro. Por quê? Porque muitas vezes, com a terapia comportamental, já se resolve o problema, né? Então, na terapia comportamental, eu sempre apresento que explico para ela o não adiar, levar ela a entender que não se deve adiar a evacuação por nada. Por nada. Vai adiar os 4 ou 5 minutos só o tempo dela procurar um lugar para evacuar. Eu gosto muito da Gisele Azevedo, que ela fala assim, a frase dela é assim, veio o estímulo para evacuar, vá. Tem que ir. Não deve postergar ou deixar para depois. Porque enquanto esse depois, os minutos vão passando, as horas vão passando, e aquele negócio vai só sugando, só absorvendo. E vai se tornando difícil, cada vez mais difícil. Então, eu sempre coloco essa questão de não deixar para depois. Sentir vontade, tem que evacuar. Eu falo e repasso por escrito os passos, né, os 5 minutos que aprendi com você, de uma forma bem didática, né? A questão dos 5 minutos para o cocô. Que seria, nunca segurar a vontade de evacuar, não deve postergar, estabelecer um horário, né, constante, um horário mais tranquilo, para você poder sentar tranquilamente, relaxar e fazer sua evacuação. Ficar nesse local, né, no vaso, por 5 minutos, somente. Eu achei interessante, porque tem... Eu já mudei o nome disso. Agora é o Mindful Poop. É o tempo ali que você tem que dar para o seu intestino, sem celular, sem nada. Isso, exatamente. Isso é importante, porque o costume das pessoas é o quê? Vai evacuar, cata uma revista, cata o celular e acha que isso é a hora certa de se ler ou de fazer qualquer coisa a não ser evacuar, né? E isso faz com que demore. Eu percebo que quanto mais tempo você fica ali sentada no vaso, você está fazendo ali tem o peso da gravidade e tem uma pressão. Você fica ali naquele buraco do vaso, da tampa do vaso, de forma que o seu assoalho ele fica invadindo ali. E isso causa uma pressão. Se demorar muito, até edemacia.
né? Então, ali fica aquela circulação fica ali represada, não é bom para o assoalho pélvico, né? O dos fatores dos 5 minutos. Então, não passa disso. Outro ponto que você fala, vou repetir, né? Dos 5 minutos, é que se não saiu nada, interessante que você desista, deixa para outro dia, né? Esquece por aquele dia, né? E relaxa, primeiro relaxa, tenta. Se não saiu nada, ou se saiu só um pum, ou se saiu só as bolinhas, os símbolos lá, né? Saiu só isso, despreocupe, deixa para outro dia. E você vai criando o quê? Um remodelamento, reprogramar. Durante 20 dias ou um mês, né? Eu jogo lá mais para um mês. Fazendo esse ritual para o intestino, para o seu ânus, pela sua ampola retal, você vai conseguir, com certeza, fazer a normalização dessa evacuação. Né? Além disso, eu falo também sobre tentar evacuar após as refeições, porque nós temos o reflexo, né, gastrocólico, né, que eu rio do meu marido que ele fala assim, é o novo empurrando o velho. E exatamente, comida nova, tira do reto logo, porque tem que fazer outras fezes, né? Então, não acumular. E aproveitar esse reflexo. Fazer exercícios regularmente, se for uma caminhada, já é de bom tamanho. Talvez não tenha condição de fazer um outro tipo de atividade, então faça uma caminhada. E a caminhada, ela tem esse processo bacana para trabalhar o peristaltismo ali, ela ajuda muito a caminhada. A dieta, você que vai falar da dieta, porque você é o cara da dieta também, né? Não só fibras. A dieta, vamos dizer assim, dá quase outra live aqui pra gente outra falar. Live. Exatamente. É individual também, não tem uma receita de bolo pronta. Alguns têm que pôr fibra, porque tem uma dieta muito ocidental e a dieta ocidental é rica em refinados, que tem 0 fibras praticamente. Ou então você tem que tirar fibras, porque essa pessoa às vezes está formando resíduo demais, é igual entupir um cano. Então isso é relativo. Então, conversar com uma boa nutricionista, ter um proctologista, ter uma boa fisioterapeuta e multidisciplinar. Multidisciplinar. A gente comenta, mas eu não passo assim uma receita, né, para paciente. Eu falo, olha, é muita água, né? E fibras e alimentos e não processados, né? Aprendi isso também. Nada que tenha que desembalar, que venha tudo que tenha que se cascar, né? Então, aí vai só favorecer. Outra coisa também que eu sempre falo, eu não sei se chama a palavra evitar a dor, a evitar o problema que causa dor. Mas, às vezes, a paciente, ela constipa porque ela tem uma hemorroida, porque ela tem uma fissura. E isso prejudica muito a questão das constipadas. Porque ela vai ficar postergando com medo daquela dor. Então, se ela tem uma hemorroida, ela deve tratar essa hemorroida, deve tratar essas fissuras ou qualquer coisa do ramo aí, ano retal, né? Para que ela não venha ficar postergando. Dona Eunice, tive uma paciente que ela chegou a mim numa urgência, ela estava numa trombose hemorroidária e ela já tinha o intestino preso, então eu tive que operar ela de urgência, não tive tempo de preparar ela para a cirurgia. Ela, com medo de evacuar depois, fez um fecaloma retal. Que o fecaloma, você sabe muito bem que aquela pedra fica estimulando o reto, que não é feito para ficar sendo estimulado contínuo, e acabou gerando uma diarreia, porque passava por volta daquela pedra e ela está em continência, porque a pedra também não deixa o reto fazer o reflexo reto anal, que a gente chama, que é aquele, né? Ele fica entreaberto.
Então, olha só o grau que uma hemorroida pode chegar se você não cuidar dela, né? Isso. E por isso que a gente tem que indicar também, nós da fisioterapia, chega no ponto desse, não deve deixar de fazer esse encaminhamento para o proctologista, o coloproctologista, por quê? Não é da nossa alçada. E outra, às vezes a gente pode fazer um diagnóstico errado. Achar que pela uma constipação ela está tendo o quê? Uma incontinência, né? Ou vice-versa. Então, é um perigo. E você usar os recursos da fisioterapia de uma maneira que vai só aumentar o problema, né? Então, é muito perigoso, né? A coisa que a gente, outra coisa não, outra terapia que a gente utiliza bastante, fala e tem muito sentido, é a questão do posicionamento para evacuar, né? Nós fomos criados para agachar, para evacuar agachado. Porém, com a modernidade, né, surgiu o vaso sanitário e o vaso sanitário tira totalmente a posição correta da gente fazer a evacuação. Por quê? Porque o reto que não é reto, ele tem uma alça, né, que é o pubo retal, ele é que segura o reto fechadinho. E se eu não colocar numa posição que esse pubo retal, ele relaxe e o reto fica mais na posição reta, tanto reto, né? De forma que essas fezes venham e passem, né? E isso tem que ser trabalhado no posicionamento. Como? É só a elevação, senta no vaso e faz uma elevação dos pés sobre um banquinho, um tijolo de 8 furos dentro de uma caixa de sapato, tá? É uma ideia. Então, quem não tem como se apoiar, que seja um lixeirinho, não sei se o lixeirinho vai aguentar tanto, né? Mas a pessoa tem que providenciar algo que levante mais os pés, tira a calcinha, a mulher tira a calcinha, pelo menos de uma perna, para não ficar amarrada ali com a calcinha no joelho, tá? E Essa dica aí, vai... essa dica aí é maravilhosa, porque eu só evacuo tirando a calça com ela. Porque esse negócio de você deixar o pé preso lá embaixo, só abrir os joelhos, você está fazendo um pouco de restrição ali e não vai. Ainda mais que se você já tem o intestino preso, é mais um fator bem pensado. Então, inclusive, a mulher ainda pior. A mulher sempre tem uma coisa dentro da constipação pior que o homem, infelizmente. Nesse sentido, a calcinha não vai no pé, elas não deixam, elas deixam no joelho. Aí, pior, porque você abrindo os joelhos, né, fazendo uma abdução dos joelhos, é melhor, né? Você ainda até consegue relaxar esse assoalho pélvico. A mulher não, ela deixa a calcinha no joelho, aí fica presa ali. Fica. Aí não sai. E outra coisa é você se inclinar um pouco para frente. Cada pessoa tem uma inclinação, não tem tanto para se inclinar. E colocar sempre os cotovelos nos joelhos, né? É uma forma que já tem estudos para isso, né? Não tem evidências, né? Mas tem vários artigos apontam esse posicionamento, porque deixa de ficar com o ângulo do quadril com a coxa, né? De 90 graus, ele vai para 45, ele diminui esse ângulo. Então, você fica inclinada. Não vai dar para mostrar uma maneira. Então, desista. Então, você ficando assim, dessa posição, o seu pubo retal, que é o músculo responsável, principal responsável pelo fechamento do reto, ele vai relaxar, né? E facilita, então, a passagem das fezes. Parece uma coisa muito simples, mas é muito eficaz. Esse posicionamento para evacuar. Então, é uma das principais coisas que também eu passo para paciente, né? Dentro dessas terapias comportamentais. Eu acho que eu falei quase todas. Maravilha. Então, isso está dentro do seu protocolo de informações para constipação? Como é que é esse protocolo? Ele recebe uma listinha? Recebe. Quando eu
eu já vejo e clinicamente, né? E a gente diagnostica essa questão da constipação, eu já tiro, já imprimo lá todas essas orientações. São 2 folhas caprichadas de orientações que eu leio para elas e entrego para levar para casa. E eu falei, ó, se possível, pendura num lugar para não se esquecer dessas orientações. E eu dei alta para uma paciente semana passada que, igual eu te falei, veio com incontinência urinária de esforço, mas era uma tremenda constipada. Aí o que aconteceu? No final do tratamento, ela falou, Eunice, depois eu falo outra coisa. Ela falou, Eunice, eu estou conseguindo evacuar quase todos os dias. Então, tá assim, bem mais fácil. Não precisei de entrar com outra terapia, só comportamental. E ela já fazia um tratamento, né, um acompanhamento com o nutrólogo. Então, eu creio que foi assim, não foi só a fisioterapia, não foi só as comportamentais, né, as terapias. Foi essa multidisciplinaridade, né, dos colegas. Na modulação intestinal, eu também tenho essa listinha que eu falo para o paciente. Vai de A a Z, eu cheguei em Z, já estou em 10 lá para baixo. Porque eu vou atualizando de acordo com o que eu vou estudando, né? Aí, como diz assim, conhecimento não é cofre, eu falo, ó, não se assuste, tente ler todos os dias, tente mudar devagar, não vai querer fazer tudo que está ali da noite para o dia, que você não vai dar conta, mas aquilo ali está a base do que você precisa fazer para conseguir uma melhora. E melhora mesmo, não tem o segredo é a informação mesmo. Captei mais essa ideia. É troca, né? Outra coisa que também eu sempre falo assim, porque a mulher, ela tem essa dificuldade do ambiente. Homem parece que não. Homem, ele dá vontade, a maioria deles tá nem aí. Na viagem, para o carro na estrada e se precisar faz. A mulher não faz. Eu falo porque comigo também é muito difícil acontecer isso. A gente tem que fazer esse como é que fala? Ritual. Ritual. Esse ritual. Veja bem, a constipação funcional. Toda mulher que sai de casa vai fazer uma viagem, aí pronto, ela dá férias para o intestino. Não faz cocô se não for na casa. Isso tem que ser mudado, né? Outra coisa que a Gisele Azevedo fala, que eu achei super interessante, ela disse que nós temos problema porque é banheiro público, eu não vou no banheiro público. Então, eu captei também as ideias dela, né? Que é andar com lenço umedecido, isso aí é primordial. Ter também como ou limpar esse vaso para poder evacuar ou fazer urinar. Hoje em dia, porque minha esposa com isso ela é neurótica até por causa das crianças, dos filhos, né? Existe um protetorzinho de plástico, de vaso, que é meio plástico, assim, é aderente. Lá nos Estados Unidos, depois achou aqui no Brasil também. Toda mulher tem que ter isso na bolsa. Tem que ter. Pelo menos o dia que vai viajar, né? Pelo menos. Então, é isso que tem que ser feito. Então, andar com isso e deu a vontade, tem que ir. E eu acho interessante, assim, que seja onde for, na casa de sua melhor amiga, na casa do rei, na casa de quem for, banheiro foi feito para usar. Vai ficar fedido. Vai ficar fedido por quê? Não sai nada cheiroso lá mesmo. Então, a gente vai ter que adaptar, né? Para que não venhamos sofrer com a saúde por causa de uma coisa externa, né? Um problema externo. E ela fala assim também, né? Eu lembrei dela e eu sempre rio com isso. Eu nunca tinha ouvido. Ela fala, você tem que usar o banheiro, todo mundo tem que ter essa educação. Usar o banheiro como se você cometesse um crime lá dentro. Né? E você sair de lá, sai do banheiro como se você tivesse cometido um crime. Por quê? Porque você não vai deixar vestígio nenhum. O próximo que entrar não vai ter dificuldade. Então, se você usou o banheiro, limpe, não deixa vestígio nenhum, nem uma gota d'água, nada de vestígio. Que o próximo não vai sofrer. Então, se todo mundo tivesse essa consciência,
Acho que a mulherada usaria o banheiro mais com frequência, qualquer banheiro, né? Verdade, verdade. Eu creio que você falou tudo que tem no seu protocolo. Eu acho que sim. Estou roubando ideias aqui também, viu? A troca. Então vamos lá. Então, 10. Ah, Antes de falar da eletroestimulação, que é interessante também, que já é a parte da fisioterapia mesmo, aprofundada, é, você tem proctologistas vinculados a você, alguns que te indicam, que você indica, como é que tá isso? aqui está um pouco difícil. Tenho um que eu já conversei com ele, mas ele nunca me mandou ninguém. Ainda. Infelizmente, para todo lado, a área da fisioterapia pélvica ainda ela tá lenta, né? Essa comunicação. Não é nem isso, é porque o pessoal, eu até falei recentemente num grupo que a gente está, que são médicos, nutricionistas, da pós-graduação da doutora Denise Carvalho, de gastroenterologia funcional e nutrigenômica, que muitos desses tiram o título e sentam no diploma e nunca mais estudam. Então, assim, na cabeça dele, não, isso não serve para nada, não. E não sabe, vamos dizer assim, o que ele está deixando de ajudar o paciente dele, né? Exatamente. Então, aí esse paciente vai acabar em outro médico, em outro médico, em outro médico. Às vezes não acha, porque não vai ter na região alguém que tenha essa visão integrativa da coisa, né? E fica sofrendo. Por isso que estamos aqui, para mostrar que tem solução, Exatamente. tratamento multidisciplinar. Até psicoterapia, às vezes, tem que fazer, gente, para a pessoa conseguir evacuar. Às vezes, aquela pessoa que tem aquela personalidade de reter, ela Uhum. fora. Inclusive, veja bem, eu tenho meu filho mais velho, ele fez 29 anos agora. E eu sofri todos esses problemas porque eu não tive um ginecologista que falasse para mim, Eunice, é assim que se faz, ou é assim e tal. Nunca ninguém falou nem que existia um assoalho pélvico. Simplesmente eu levei 2 episiotomias sem saber, achando que estava tudo normal, né? E outra coisa, da constipação, nenhum médico perguntou para mim, você é constipada? Como é que é o seu trânsito intestinal? Como é que está acontecendo? Ninguém nunca fez essa pergunta. E como eu achava que isso era normal, que era assim mesmo, que tinha que conviver sofrendo, né? Hoje ainda continua da mesma forma. Quando você fala dessa questão da terapia interativa, como é que fala? Você falou aí agora? Fugiu a palavra. Da medicina funcional mesmo. Isso, é integrativa, né? Então, eu acho super bacana porque não deve, você omite informações para o seu paciente por não passar para um profissional. E se você não fala, e não fala, olha, procure aqui ó, uma terapia assim, 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 ou procure esse tratamento, você tá pecando nesse sentido, porque a pessoa não vai saber, né? Eu já tive uma pessoa que chegou em mim e falou assim, olha, Eunice, você não é nutricionista, mas você me ajudou a entender esse processo alimentar e líquido, né, da ingesta hídrica, que a nutricionista não falou para mim, né? Então, eu não é que eu estou invadindo a área do outro, mas eu não sei, né? Tem que existir esses casamentos. Só tem que parar com isso. Tá invadindo a área, tá. Gente, quem ganha com isso é só o paciente. Tem ninguém invadindo, tá agregando. E uma outra pergunta: tem algum proctologista ou gastroenterologista aí na sua região que faz manometria no retal? Olha, tem 2. Gastro. Procto, não. Certo. Então, assim, o gastro, às vezes, ele não mexe muito com essa parte de constipação. O paciente procura ele por outros motivos. Aí faz a manometria. Manometria, gente, dá muita informação. E com a própria manometria, eu consigo fazer algumas terapias de fisioterapia ali no assoalho pélvico, tá? Já fiz outras lives falando sobre isso e se a gente começar nisso, a gente vai longe também. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da eletroestimulação,
como é que é, explicar a técnica para constipação, como é que faz isso? Então, eu vou abordar, acho que vou até te contrariar um pouquinho hoje. É, das terapias que eu mais utilizo para fazer com a constipação, além da terapia comportamental, eu uso mais o biofeedback. Porque as pacientes que têm vindo para mim, elas vêm mais eu vou chamar de sinergismo de músculos, né? Às vezes elas relaxam o esfíncter interno, né? Mas prende o bulbo retal. Então, ela é mais constipada por essa falta de incoordenação, né? Essa incoordenação dessa musculatura. E eu trabalho bastante com biofeedback para isso, né? O balonete também, que eu trabalho na questão da sensibilidade, né? Para voltar essa percepção de que precisa ter esse reflexo mais aguçado, né? O balonete ajuda bastante. A massagem no abdômen, eu gosto. Tem pacientes que falam que melhora com a terapia comportamental, junto com o biofeedback. E em casa, todos os dias, 10 minutinhos, eu explico como faz, porque é perigoso até assistir em algum vídeo e a pessoa fazer o movimento contrário, né? Aí complica. Então tem que ser o movimento certo, né? Levando para o reto e não buscando o reto. E a eletroestimulação, eu trabalho bem mais pouco, né? Trabalho o relaxamento também com a massagem perineal, gosto muito, tanto para as outras questões, quanto para a questão também dessa tensão dessa musculatura. E a eletroterapia eu uso menos. Para constipação eu uso menos. Eu trabalho a eletroestimulação mais visando essa consciência, né? Essa consciência da contração, de regularizar essa questão da musculatura. Né? A forma dela contrair, quem é que ela tem que contrair, né? Mas isso eu já, assim, no início, na primeira sessão, eu faço toda essa questão também da consciência do corpo, né? Ela entender onde está esse assoalho, quem são esses músculos, quais são as funções dele, né? Quando eu faço no dia da avaliação, eu avalio a questão da musculatura quanto à força, a resistência, o tônus dessa musculatura, a coordenação dessa musculatura, né? Quando eu peço para ela, né? Às vezes, com o toque vaginal mesmo, eu percebo todas essas questões. Não precisa ser anal, às vezes. Então, eu coloco e ela vai, força, né? Então, eu vou trabalhar tanto essa questão e eu vejo toda essa questão. Com a massagem também, né? O deslizamento dos dedos ali no períneo, a gente vê até pontos, né? De tensão, de dor. Né? Então, uma pessoa constipada, ela tem muita tensão. Ela tem muita tensão. Então, às vezes, a gente trabalha bastante essa questão manual mesmo, liberando, fazendo liberação miofascial mesmo, ano retal, para poder passar para frente. Então, a eletroestimulação, assim, tem. Como eu tenho lido bastante a respeito também, que ela não tem, assim, o nível de evidência A, é B para menos. Né, para a questão de constipação. Então, eu uso basicamente as outras eu consigo melhor um condicionamento do que a própria eletroestimulação. Para a constipação, né? A eletroestimulação, para mim, ela é muito boa para incontinência, né? Para fortalecimento, nessa questão também de não fazer o fortalecimento, mas ela dá consciência do que a paciente ela vai contrair. Maravilha. Consegui responder? Com certeza. E essa questão aí de um invadir a área do outro, aquela coisa toda. Eu fiz um curso de biofeedback anorretal,
E eu aplico o biofeedback anorretal nos meus pacientes que têm indicação, contração paradoxal, tubo retal, que eu fiz o diagnóstico na manometria, com o próprio aparelho de manometria eu consigo. O paciente olha comigo e faz um treino ali, comigo a primeira é mais demorada, mas depois é 5 minutinhos, o treino é feito em casa, quando ele volta, eu vejo se está fazendo certo, justamente para essa consciência aí, né? Porque muito tem isso mesmo, você pede para o paciente fazer esforço de evacuação, ele contrai, em vez de fazer o esforço. Então, é para ele entender. Olha o gráfico aqui, você viu que subiu? Não é isso que eu pedi. Aí ele faz a força, não, agora sim, agora tá certo. Então, acaba criando a consciência nele para ele entender o que é para fazer na hora. Exatamente. Eu gosto muito do biofeedback, muito mesmo, porque primeiro que a paciente vê o que ela está fazendo, né? Ela vê até a questão do o percentual de força que ela consegue. É grau 1, grau 2, grau 3, como é que tá? Ela acompanha essa evolução diária de todas as sessões, né? Então, eu acho bacana, muito bacana. Nossa, você não quer mudar aqui para Mineiros, não, para trabalhar comigo? Oh, Goiás. tem que dar serviço para o meu marido, aí eu vou. Eu ando de acordo. Vamos lá, foi excelente, cobrimos bem o tema, acho que o pessoal gostou muito, acrescentou muito, viu? Você que estava tímida, com vergonha, não ia dar conta, foi assim, nota 100. Eu peço para meus convidados livros que mudaram a sua vida, pode ser da área, fora da área, e aí? Bom, da área é o de cabeceira, né, que é o Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher, da Elza Baracho, né? Então, ele é um livro muito bacana, que são artigos mesmo, né? É uma coletânea e ela está com a edição nova, acho que foi no ano passado, que a edição está assim, recente ainda, né? E ajuda bastante a gente, nos socorre bastante. E eu terminei de ler um livro, acho que tem uns 2 meses, gosto muito. Eu acho que eu te falei, né? Eu sou evangélica, e eu gostei muito desse livro. Aqui está ao contrário, né? Mulheres Sábias. Esse livro, ele é da Lígia Brombach. Então, ao contrário, não vai adiantar. Então, ele é um livro de sabedoria dos provérbios, né? Que ajuda muito a mulher nessa questão do nosso cotidiano, né? E no contexto que nós estamos vivendo hoje, viver com sabedoria, nas questões da feminilidade, nas questões profissionais, em todos os âmbitos da vida da mulher, baseado na Bíblia, né, no Provérbios, né, basicamente no último capítulo, se não me engano, 31 de Provérbios, que fala da mulher virtuosa e explica exatamente o que seria essa mulher virtuosa. E é um livro que me ajudou muito a me entender e a ajudar as pessoas também, né? É um livro muito bacana. E esse eu deixo de recomendação. Quem gosta de um livro baseado na Bíblia. E leio muito a Bíblia. Esse ano eu peguei para ler cabo a rabo, né? Então eu tenho um cronograma de... Lá da minha cama. Isso mesmo. Então, eu tenho um cronograma diário de leitura bíblica e eu tenho feito, eu tenho assim, apaixonado. A gente lê a Bíblia, eu lia muito a Bíblia, mas assim, capítulos ou então livros salteados. E com esse cronograma, do dia 1º de janeiro, eu vou até o 31 de dezembro, quero terminar ela toda. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu estou lendo desde o começo também. Eu sou espírita, espiritualista. E tem muita coisa ali também. O espiritismo é baseado naquilo ali também. Então, eu quero embasar minha fé. E assim, toda manhã eu leio, eu rezo para o sol depois de ler, faço exercícios de respiração, aí eu começo meu dia. Quer dizer, antes disso eu já fui para o vaso. Resolvi. É o momento. São 5 minutos. 5 minutinhos. E eu costumo brincar, até falei com alguém recentemente, que o papo de reto, ele é feito no vaso. Quer dizer, eu não tenho problema intestinal, então
assim, eu prego Mindful para vocês, então ele pega o celular e ele vai pro vaso e tal. Mas é porque o meu é tão automático que eu brinco mesmo, que é uma maquininha de churro, que eu sento ali, aí minhas postagens já tá lá quase que semi-prontas, né? Que eu deixo, minha esposa monta e eu faço os textos, né? E eu extraio os textos. Aí fica meio que pronto, eu já monto ali mesmo, pego, depois tiro foto da página do livro que o pessoal está acompanhando comigo, né? Que é um livro de mensagens do Chico Xavier. E é isso, gente. O seu corpo gosta de rituais, ele gosta de rotina. Rotina. Então, se ficar essa mensagem, já tá bom, né? Demais, demais. Essa questão também eu acho muito interessante dos 5 minutos, que quando fica automático, você não vai gastar os 5 minutos, né? E aí, daqui a pouco você vai ter que fazer outra live do papel higiênico, né? Que não deve limpar, deve lavar. Bastante, pessoal. Realmente, papel higiênico só para dar dinheiro para a gente da proctologia, pelo amor de Deus. Verdade. Como que o pessoal te encontra? Projetos futuros? Ainda temos 3 minutinhos. Eu estou atendendo no Espaço Patrícia Paz, aqui na cidade. É uma clínica muito bonita, muito bem feita, de uma pessoa muito querida. Eu tenho um consultório lá. E estou planejando ver se eu consigo atender em Caiapônia, né? Outra clínica lá, pelo menos uma vez por semana, poder pegar, porque eu já tenho pacientes de Caiapônia. E aí elas falaram, não dá para você ir, tá, atender lá, para ficar mais, né? Vou ver se custo-benefício, né? Se dá para ir, pra atender lá. E eu quero, assim, o meu projeto é de expandir, pelo menos para Redondeza. Aliás, eu preciso expandir na minha própria cidade, né? Porque tenho as pacientes, mas assim, eu sei que posso abranger muito mais se tiver uma melhora nesse link, né? Nessa comunicação com os outros, os parceiros, os colegas, né? Maravilha. Os ginecologistas, né? Enfim, todos Então, os... foi a primeira live, mas você tem muito conhecimento. Faça mais lives, tá? Que o pessoal... O difícil foi aparecer aqui. Fico muito grato, viu? Você é uma pessoa simpaticíssima, sempre acessível, passa uma energia muito boa pra gente. Então, pode dar seu recadinho final, os agradecimentos. Bom, meu recadinho é que amo minhas pacientes porque eu consigo entendê-las, porque eu passei por o mesmo processo, eu sei o que é que elas estão passando, quais são os seus dramas, né? E passando por isso, eu consigo ajudá-las melhor. Então, eu sempre tenho procurado passar essa confiança, né? Eu quero que elas acreditem que se elas aderirem ao tratamento direitinho, não tem erro. Não tem erro. Maravilha. Eu deixo um abraço para todos que nos visitaram aqui hoje na live. Obrigado, gratidão imensa por ter me chamado. Foi difícil eu assimilar que eu podia. Você pode, a gente pode tudo. E carpe diem. Entendi. Tchau, fica com Deus. Deus, muito obrigada.